pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriele e como estamos chegando na época de Halloween, comemorada no dia 31 de outubro, eu vim falar um pouquinho para vocês de como é essa data e alguns curiosos fatos. Como, por exemplo, todo ano a gente vê abóboras iluminadas, fantasias diferentes, muitos doces e gatos pretos. Hoje a gente vai abordar um tema que ele é bastante polêmico em relação à maldição que os gatos pretos carregam e o preconceito enraizado segundo a sociedade. Você sabia que por trás dessa história misteriosa, dessa imagem misteriosa, existe uma história de medo, superstição e muito preconceito? Para começar, a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo, mais exato no Egito Antigo. No Egito Antigo, os gatos eram muito respeitados, pois era uma deusa que os protegia, a deusa da proteção, que tinha o símbolo de fertilidade e do lar, chamada Bastet. Eles eram muito respeitados, tanto que se você matava um gatinho, agredia um gatinho, era considerado um crime gravíssimo. Quando um felino da família falecia, a família inteira ficava de luto. Então, isso começou a se tornar um pouquinho diferente lá na Idade Média, na Europa, mas para ser mais específica. Durante a época que estava tendo perseguições, a igreja estava mantendo tudo que era misterioso, estavam tentando exterminar de alguma forma, os gatos na verdade, começaram a ser envolvidos, principalmente os gatos pretos. Durante o Halloween, a imagem do gato preto é muito associada a várias decorações. Então, como por exemplo, ele do lado de uma bruxa, ele do lado das caldeiras, com chapéus de bruxa, mas quase ninguém se lembra do quanto essa representação é injusta, que por trás do visual misterioso e elegante existe um animal comum, que é com sentimentos, medos e afetos. O problema é que muita gente ainda repete essas lendas antigas trazendo para o presente, quando já foi comprovado cientificamente que os gatos não têm nenhuma ligação com o mal, com más energias, nada. Ele é apenas um felino comum. Os gatos pretos, por eles serem seres mais independentes, eles eram ligados, começaram a ser vistos como as criaturas do mal. O gato preto, em especial, ele virou um símbolo de azar e de ligação com o demônio. Acreditava-se naquela época que as bruxas conseguiam se transformar em gatos, até pessoas inocentes, e consequentemente acabavam sendo mortos ou torturados por estarem ligados ao mal, assim dizer, E mesmo depois de tanto tempo passado, esse preconceito parece que ficou enraizado um pouquinho. Alguns abrigos até hoje, no dia das bruxas, no Halloween, evitam fazer a doação de gatos pretos por medo deles terem um destino cruel por conta desse preconceito enraizado. É triste pensar que uma superstição tão antiga causa tanto sofrimento nos animais reais no dia de hoje. Depois disso, a gente vai para a Europa, onde o gatinho preto, infelizmente, ele é perseguido, ele é ligado, e a gente tem os dias atuais, onde existem várias pessoas que lutam para as pessoas entenderem que o gatinho preto ele não tem nada a ver com ele não traz má sorte. Então a gente luta contra esse preconceito. Mas isso foi, infelizmente, frutos do que o passado ofereceu, Com o tempo, o gato preto começou a aparecer em diversas lendas, filmes e histórias de terror, o que reforçou ainda mais a sua imagem misteriosa. Em muitas culturas, ele foi usado como símbolo de culto e do sobrenatural. Mas o que pouca gente lembra é que em vários lugares do mundo, ele já foi visto como sinal da sorte. Por exemplo, no Japão. No Japão, acredita-se que os gatos pretos trazem prosperidade e boas energias para o lar. Ou seja, tudo depende da cultura e do olhar de quem observa. E talvez o verdadeiro mistério esteja em como um simples gato conseguiu despertar tantas emoções ao longo da história. Porque a gente tem como se fosse uma linha do tempo. Como se no Egito Antigo ele fosse como, até comparado com uma deusa, por uma deusa proteger ele de boas energias, de felicidade. Aí o desenrolar da história muda, que é na Europa. Mas a notícia boa é que hoje em dia a história pode ser diferente. Porque a ciência e o bom senso já comprovaram que não há alterações nos felinos e nos felinos da cor preta. Eles são carinhosos, brincalhões e cheios de personalidade. Nesse dia das bruxas, que tal deixar o preconceito de lado e o medo e celebrar esses felinos?
Se você gostou dessa história, compartilhe o vídeo. Nos siga nas nossas redes sociais, deixa o like e vamos acabar com esse mito de uma vez por todas. Feliz Dia das Bruxas!